Um professor diferente numa escola inusitada, dentro de um ônibus em movimento. Ele ficou famoso depois que uma passageira fez um vídeo e divulgou na internet. Uma sala de aula pra lá de diferente. Tem professor, aluno e material didático. Coloco as ideias em prática, mas às vezes eu vejo que fica... Só que aqui o mestre não escreve no quadro negro, nem faz chamada. Pré-história, idade antiga. Com boa vontade e imaginação, os ônibus se transformam em uma espécie de escola itinerante. Tudo graças ao jovem cheio de sonhos e desejo de compartilhar conhecimento. O meu trabalho é dar aula de história dentro do coletivo, aula de história. Esse é mais um dia comum na rotina do Eduardo, de 24 anos. Ele dá aulas de história dentro dos ônibus em Belém, no Pará. Primeiramente, a história ela está dividida didaticamente. Foi o modo inusitado que Eduardo encontrou de ganhar um dinheirinho e ajudar nas despesas de casa. A história do professor do ônibus ganhou repercussão depois que a Alexandra publicou um vídeo na internet. Nós vamos estar revisando essa... Ela voltava do estágio para casa quando foi surpreendida pelo homem que carregava uma mochila e se apresentava em voz alta. Ele chegou como qualquer outra pessoa chega. Aí, de repente, eu vi ele espalhando os panfletos com imagens ilustrativas, eu vi que era quadrinhos, só que eu não cheguei a ler, mas aí quando eu vi que ele disse que ia falar sobre história, eu li e vi que ele ia dar uma aula sobre grandes navegações. Alexandra ficou tão encantada que fez questão de compartilhar a novidade nas redes sociais. Não era um pedido de ajuda para arrecadar dinheiro ou doações. Era um papel ilustrativo sobre o descobrimento da América, o Tratado de Tordesilhas. Era assunto de história. Isso mesmo, história. Ao final, agradeceu. A educação é o melhor caminho. Obrigada pela aula, professor. Alguma coisa me dizia que eu tinha que ajudar ele de alguma forma. Parece que alguma coisa estava me incomodando, me cutucando. Não, vai lá, faz. A ideia da garota deu certo. A publicação teve mais de 20 mil comentários e mais de 50 mil compartilhamentos. O Domingo Espetacular foi até a casa de Eduardo para conhecer melhor o jovem que está transformando o trajeto de muita gente. Filho de Dona Valéria e seu José, ele mora com a família em uma casa simples na periferia de Belém. Um dos passatempos preferidos é estudar. Eduardo cursa a Faculdade de Ciências Sociais. Ele não é formado em História, mas é apaixonado pela disciplina. Senhoras e senhores, A ideia de dar aula de História no ônibus surgiu depois que a mãe, a Dona Valéria, foi diagnosticada com câncer de mama e as despesas em casa aumentaram. Eduardo não podia mais ficar dependendo da ajuda financeira dos pais. Todo jovem, ele quer comprar as coisas dele, ele quer ter uma independência. E quem puder me ajudar com qualquer quantia... Como eu gosto de estudar, eu quero comprar meus livros. Eu quero comprar, eu já estou mais de 2 anos tentando comprar um notebook. Eu quero, às vezes, tomar, sei lá, lanchar lá na frente da universidade. Aí foi só unir o útil ao agradável. O útil é poder ganhar um dinheirinho, o agradável é poder eu dar a aula que eu gosto, é ensinar, é falar, é fazer uma pessoa me olhar com atenção, sorrir para mim e me agradecer. Obrigado, muito bacana a tua aula, muito legal. Para ensinar, o professor do ônibus usa um panfleto com histórias em quadrinho. Preciso de algo para me ser diferente, ser didático. Aí eu pesquisando, eu encontrei o blog de um professor de história, que ele conta a história da humanidade, idade antiga, idade média, idade moderna, através de quadrinhos. No começo, os pais do jovem não gostaram muito da ideia de ver o filho lecionando no transporte coletivo. Hoje, não conseguem esconder o orgulho que sentem. No momento, fiquei um pouco surpreso, né? E depois veio aquele momento de raciocinar o que é que ele estava fazendo, como é que as pessoas criam uma coragem, né, vamos dizer assim, para dar uma aula dentro de um coletivo, né? Uma atitude muito bonita, uma atitude assim belíssima. Eduardo já preparou a aula,
já se despediu ali dos pais e a gente vai acompanhar ele em mais um dia de muita história aí dentro dos ônibus, né, Eduardo? Seguimos para o ponto de ônibus. O coletivo chega, mas nem sempre dá para entrar no primeiro que passa. Depois de outros nãos e muita paciência, ele consegue entrar. O meu trabalho é dar aula de história dentro do coletivo. Aula de história. Dicas de história que pode te ajudar no Enem, no concurso público. E a aula por aqui é séria. Não conversa aí atrás, só vou ter que botar para fora. Aos poucos ele arranca sorrisos e desperta a atenção de alguns alunos. Uma rota para chegar à Índia e comprar as especiarias. A aula fala das grandes navegações, período entre os séculos XV e XVI, em que europeus se dedicaram a desbravar os oceanos. Foi nessa época que Cristóvão Colombo descobriu a América. Ele vai criar uma teoria assim: se eu navegar para o Ocidente, que é para cá, eu vou chegar no Oriente, onde se encontra a Índia. E em 1492 ele chega à América. É interessante, né? Porque é uma coisa diferente. Geralmente as pessoas vêm para vender bombom, revista. Pessoal, muito obrigado. Hoje não vai ter chamada, tá liberado para o intervalo. Eu tava tomando É hora de o professor virar aluno. não vai ajeitar o ar-condicionado. Maria Carolina é colega de classe de Eduardo. Ela ajuda o amigo a gravar os vídeos que são publicados em uma página na internet. Sempre o Eduardo, sempre quando a gente vai para a parada aqui de ônibus, ele sempre fala bem assim, que ele é uma pessoa muito inquieta. Ele quer deixar alguma coisa, quer deixar uma marca na sociedade. E quando aconteceu isso tudo, eu falei para ele, pronto, agora tu já pode morrer, que tu já deixasse. Antes da repercussão do vídeo e dos elogios da Alexandra, a passageira que se encantou com as aulas, o canal de Eduardo tinha apenas 60 seguidores. Hoje, o número já está chegando à marca de 60 mil. Lição de vida que já emocionou e motivou muita gente, como a Merian. Com o depoimento dele, vamos dizer, eu encontrei mais um fôlego, né, para me continuar lutando pelos meus objetivos. A história de Eduardo está só começando.